Uou, salve, salve! Voltamos para tratar da biologia. E hoje, dando sequência, que nossa última aula foi sobre briófitas, reino vegetal e briófitas, hoje vamos dar sequência e ver um pouco das pteridófitas. Bom, então espero que estejam todos bem aí, preparados, porque hoje o vídeo vai ser bem legal. Dando continuidade, na última aula a gente viu um pouco das briófitas, um pouco da adaptação dessas plantas ao meio terrestre, só que a gente ainda viu que as plantas do vídeo anterior tinham alguns problemas com relação a essa adaptação a esse meio terrestre. Então hoje, para começar, vamos abordar um pouco das características evolutivas. A gente ainda não vai falar todas. No futuro, vamos fazer um vídeo somente sobre as novidades evolutivas de cada grupo vegetal. Mas para o vídeo de hoje, a gente lembra que as briófitas, as atraqueófitas, que são as briófitas, ainda tinham um problema com relação à nutrição e à desidratação. E com isso a gente lembra de uma característica fundamental, muito importante, que possibilitou o desenvolvimento de grandes plantas como as que a gente vê hoje, que a gente vê numa floresta, a própria samambaia aqui, que a gente vai comentar sobre ela hoje. E essa novidade que veio para solucionar esse problema com a nutrição e a desidratação foi o surgimento de tecidos condutores de seiva, que é o que possibilitou um crescimento maior das plantas. Devido ao surgimento desse tecido de condução, agora a gente inaugura o grupo das traqueófitas. As traqueófitas são assim chamadas, pois aqui sim iremos falar das células chamadas traqueídes, presentes no tecido de xilema, que vai conduzir a seiva da raiz até o resto da planta. O surgimento de tecidos de condução foi muito importante, pois possibilitou o desenvolvimento de órgãos complexos nas plantas. Lembra que no outro vídeo a gente estava falando ainda de rizóides? E outras estruturas um pouco mais rudimentares? Aqui a gente já vai falar de raiz, caule e folha. E lembrando das folhas, a gente lembra também de outras características que foram fundamentais para ter essa melhor adaptação ao ambiente terrestre. Nas folhas, nós tivemos o aprimoramento dos estômatos, que antes a gente via somente alguns esporófitos dos musgos, mas agora nas folhas, na superfície inferior das folhas, nós vamos ter algumas estruturas chamadas de estômatos, que são especializadas em realizar trocas gasosas e também podem regular a perda de água. Além dos estômatos, a gente também cita a presença de cutículas. Essa cutícula ela vai ficar na epiderme da folha, ela é produzida pelas células da epiderme e é uma substância serosa, um lipídio, tem mais de um lipídio, e que vai possibilitar menores perdas de água pelas folhas. Então nas folhas a gente também lembra que são nas folhas que a gente tem a mágica da fotossíntese acontecendo em maiores proporções, e a gente lembra basicamente que na fotossíntese a reação básica é a entrada de água e gás carbônico e a luz solar, a energia solar, que vai gerar a glicose, um composto orgânico, e o oxigênio. E a gente relaciona essa reação da fotossíntese com os tecidos de condução. Então vamos lembrar, o xilema é o tecido de condução que vai trazer os nutrientes inorgânicos e a água até a folha e o resto do vegetal. O xilema é o tecido que possui as traqueídes. Uma característica interessante dos traqueídes também é que as paredes celulares dessa célula contêm lignina. Lignina é uma substância rígida que por isso também auxilia na sustentação das plantas que apresentam esse tecido. O outro tecido de condução é o floema. O floema é o tecido que vai pegar os produtos da fotossíntese, os nutrientes orgânicos, a seiva orgânica, e vai distribuir das folhas para o resto do vegetal, das folhas ou de outras regiões fotossintetizantes. Bom, então essa foi a primeira introdução de aspectos evolutivos muito interessantes que possibilita a gente ter esses vegetais grandes que a gente tem. E agora a gente vai entrar no tema específico da aula, que são as pteridófitas. E a gente vai mostrar aqui realmente uma representante desse grupo, que é a samambaia, que a gente tem aqui. Ainda não é uma samambaia gigante, mas já é uma samambaia desenvolvida, que vai dar para a gente explicar bem, ilustrando com ela. Então, as pteridófitas são geralmente classificadas em traqueófitas sem sementes. As grandes representantes desses grupos, como foi dito, são as samambaias, e a gente também pode citar as avencas e as selaginelas. As principais características desse grupo é que são seres autótrofos, é o primeiro grupo vegetal a apresentar tecidos de condução, possuem raiz, caule e folha. Importante, tem o esporófito como geração duradoura.
Nas briófitas, o gametófito é a geração duradoura. Aqui, e a partir das pteridófitas até todas as outras plantas, o esporófito será a geração duradoura. Bom, então agora vamos falar mais das samambaias e umas características importantes dessas plantas. A primeira é que essas plantas, as samambaias, apresentam um caule subterrâneo chamado de rizoma. Outro aspecto interessante é que isso aqui que a gente está vendo é uma folha. Nas samambaias, cada um desses ramos aqui é uma folha. E essas ramificações aqui são os folíolos. Interessante também que na fase reprodutiva, ainda não é o caso dessa que a gente tem aqui, na face inferior dos folíolos, a gente vai perceber o desenvolvimento de soros. Os soros são as bolinhas que vão ficar aqui, algumas pessoas já observaram essas bolinhas, e essas bolinhas são grupos de esporângios que a gente vai abordar melhor quando a gente vê o ciclo reprodutivo dessas plantas. Além disso, uma característica interessante é que os gametófitos nessas plantas são bissexuados, o que nos permite chamar essas plantas de monóicas, porque elas são, digamos, hermafroditas, elas apresentam as duas partes reprodutoras, a masculina e a feminina. Bem interessante, né? Depois a gente vai falar um pouco mais das dicas de cultivo de samambaia e etc. Mas antes, vamos entrar rapidinho no ciclo reprodutivo, que não é complicado, também lembra que todas as plantas seguem o mesmo ciclo reprodutivo geral, mas vamos pegar o ciclo das samambaias para representar o ciclo das pteridófitas. Bom, então a gente começa analisando esse esporófito grande, como eu disse, a geração duradoura é o esporófito, e aqui vão ter as bolinhas, que são os soros, né? E esses soros são grupos de esporângios. Os esporângios apresentam algumas células que vão sofrer aquela meiose espórica e vão gerar esporos. E esses esporos, quando encontrarem uma condição boa, vão germinar e gerar o gametófito. Uma coisa importante é que nas pteridófitas esse gametófito recebe o nome de prótalo e ele é pequeno, bem menor que o esporófito. Esse gametófito, nas samambaias, vai possuir o anterídeo e o arquegônio, a parte masculina e a parte feminina, os gametângios, né? Então o anterídeo vai produzir anterozoides e o arquegônio vai produzir osfera, que nem o que a gente viu lá nas briófitas. E aqui também, uma coisa que não é diferente das briófitas é que essas plantas também dependem de água para realizar a reprodução sexuada. Porque o gametófito ele apresenta essas duas regiões, a masculina e a feminina, mas isso não significa que vai acontecer autofecundação. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, o que acontece é fecundação cruzada. E isso também é muito importante porque possibilita uma maior variabilidade genética para as espécies. Então, aqui também o anterozoide vai precisar nadar até o arquegônio para fecundar a osfera. Então aqui também a gente vai depender da água para ocorrer esse transporte e essa fecundação. Mas realizada a fecundação, a gente vai ter o zigoto, que é resultado dessa fecundação, e esse zigoto já é uma célula diploide que está ali no arquegônio. Esse zigoto vai se desenvolver até formar o embrião, e esse embrião vai gerar um novo esporófito. O esporófito começa a se desenvolver e começa a criar suas próprias raízes e seus próprios meios de sobreviver. Então, com isso a gente diz que o esporófito se torna independente do gametófito. E aí a gente tem a formação do esporófito novamente. Bem legal esse ciclo, né? Então, sobre a matéria da botânica que a gente tinha para ver era isso. E agora a gente vai olhar um pouco para a samambaia, das formas de cultivar e o que eu estou fazendo com essa aqui. Bom, então aqui a gente tem uma samambaia suspensa. É importante lembrar que essas plantas gostam de bastante umidade, mas também não vai encharcar o solo, o substrato dela ali. Mas é uma planta que gosta de bastante umidade, por isso eu borrifo água nela também nos dias mais secos. E também na cidade é interessante não deixar bater muito vento, porque aqui na cidade o vento é um pouco mais seco, diferentemente de regiões rurais e florestas. Então essa secura do vento pode atrapalhar o desenvolvimento da nossa samambaia. Bom, e também sobre adubação, é uma coisa importante para quem está cultivando na cidade, que não é em vasos principalmente, que não vai ter aquela disponibilidade de nutrientes como a gente teria numa floresta, enfim. Então, é muito interessante a utilização de adubos orgânicos, mas para quem não consegue ou não se adapta muito bem, também é interessante a utilização de adubos inorgânicos. Aqui eu usei o NPK,
que depois num futuro vídeo também a gente vai falar um pouco sobre os nutrientes, macro e micronutrientes importantes para as plantas, mas só para ressaltar do que eu estou fazendo com essa samambaia. Então eu vou deixar um pouco também uma gravação mostrando mais detalhadamente a samambaia. E pro vídeo de hoje é isso. Espero realmente que tenha dado para ajudar. Se tiverem mais sugestões, dicas, dúvidas, deixem nos comentários. Não esquece de se inscrever aí para receber mais vídeos. E obrigado. Até a próxima.